O delegado da PF se manifesta sobre o caso. Após a delação de Marcos Valério, que falou da aliança do PT com o PCC, o delegado da Polícia Federal, Alexandre Ramagem, se manifestou sobre o caso. As declarações que vieram à tona agora pelo Marcos Valério, operador condenado do Mensalão, são gravíssimas e não estão sendo devidamente abordadas por grande parte da mídia. Elas demonstram que crime na administração do PT não é algo esporádico ou eventual, mas faz parte do modus do governo do PT. Primeiro, com o Mensalão, que foi a compra, o suborno de parlamentares federais, quebrando a representação do povo no Congresso. Verdadeiro crime contra a democracia. Depois, Petrolão, o roubo de nossas riquezas para financiamento de um projeto de poder de um partido e não em benefício da sociedade brasileira. E agora temos notícia da relação do PT com a maior facção criminosa do Brasil. Vínculo de financiamento e lavagem de dinheiro com o PCC. Votar no PT é aceitar esses crimes, desvios, roubo, tráfico e homicídio. Dar PT é perda total, é destruir a família, a democracia e o Brasil. E ontem, 5, no plenário da Câmara dos Deputados, os deputados Carlos Jordi e Coronel Tadeu também se manifestaram sobre. O Carlos Jordi. Obrigado, senhor presidente. Bom, em 2019, eu chamei o PT de Partido dos Traficantes. Para que o Partido dos Traficantes seja extinto, porque já deveria ter sido extinto há muito tempo. Traficantes ligados com o PCC, qual é o diálogo cabuloso? E isso me levou a uma denúncia no Conselho de Ética. Fui ao Conselho de Ética e diz um ditado de que quem fala a verdade não merece castigo. E fui absolvido. E eu me baseava numa reportagem, investigações, na verdade, que mostravam presos do PCC, líderes da facção, conversando, reclamando da transferência de presos que era feita pelo governo Bolsonaro e falando que no governo PT eles tinham um diálogo cabuloso. Bom, agora nós temos visto cada vez mais provas de que há uma relação entre o PT e o crime organizado. Recentemente nós vimos que o contador ligado a Lula é suspeito de lavagem de dinheiro junto ao PCC. Ele está sendo denunciado pelo Ministério Público por lavagem de dinheiro do PCC e por ter ganhado 55 vezes, veja bem, ganhou na loteria ano passado 55 vezes, e um desses prêmios, de 16 milhões, ele dividiu com o líder do PCC, o Cara Preta, e ele é o contador do Lula. E no final de semana nós vimos que Marcos Valério fez uma delação nessa reabertura das investigações do assassinato de Celso Daniel, em que ele dizia que o secretário-geral do partido à época, Silvio Pereira, denunciava, falava com ele, confidenciava a ele que o empresário Ronan Maria estava chantageando Lula porque havia um esquema ilegal de financiamentos de campanha de petistas e que o Celso Daniel, ex-prefeito de Santo André, estaria fazendo um dossiê para jogar isso a público, para levar isso à justiça. E ele não queria assumir essa bronca sozinho. E aí, logo após, Celso Daniel foi assassinado e o dossiê sumiu. E agora, Marcos Valério vem a público dizer que naquela época, esse empresário disse a ele que Paulo Okamoto era uma pessoa ligada a Lula para intermediar esses diálogos e disse para Marcos Valério que tinha muita gente no PT que queria que acontecesse a mesma coisa com ele. Pessoal, está muito claro aqui, é só ligar os pontos, Celso Daniel descobriu esse esquema de financiamento ilegal de campanhas que era feito por empresas de ônibus, empresas de transporte pirata, bingos, e que era financiado pelo PCC, financiando deputados, vereadores e a cúpula do PT. E logo após, Celso Daniel morre. E também essa ligação do presidente Lula com esse contador ligado ao PCC. Está muito claro aqui o que está acontecendo, é só ligar os pontos. Lula é o mandante do assassinato de Celso Daniel, e isso não sou eu que estou falando.
Marcos Valério disse. E aí você vê tudo isso acontecendo, ele é descondenado, um corrupto é descondenado, mandante do assassinato de Celso Daniel. E aí a Globo se cala, a grande mídia se cala. Querem o quê? Querem que o Brasil se torne um narcotráfico, um narco-estado? Esse ano é Jair ou já era. A justiça brasileira tem a chance de recuperar uma parte da sua honra, porque precisa apurar essa delação que fez o condenado publicitário Marcos Valério sobre as ligações cabulosas com o primeiro comando da capital, organização criminosa que muitos aqui querem fazer vistas grossas. O que o publicitário Marcos Valério declarou é muito grave. A morte do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, que tinha um dossiê contra alguns membros do Partido dos Trabalhadores que tinham ligações com o tráfico de drogas, que facilitava a vida, a lavagem de dinheiro através de bingos e empresas de ônibus, é muito grave. Ele tinha 100 milhões em caixa, 100 milhões de dinheiro sujo para pagar campanha política de candidatos do Partido dos Trabalhadores. E por isso foi morto. Esse inquérito foi aberto e reaberto com uma conclusão pífia, com uma conclusão inócua. Isso foi uma execução feita pelo primeiro comando da capital e possivelmente com as ordens do Partido dos Trabalhadores. Isso precisa ser apurado. Não é de hoje que as notícias sobre o Partido dos Trabalhadores são cabulosas, deputado Zé Medeiros, deputado Nélio, deputado Luiz Lima, cabulosas. Esse áudio foi capturado também numa escuta autorizada pela Justiça, dizendo que o crime tinha ligações cabulosas com o Partido dos Trabalhadores. E a Justiça, nesse momento, não pode se omitir. Nós queremos saber quem matou Celso Daniel. Foi todo e morto na cidade de Juquitiba. E tem muita gente envolvida. A lista deve ser grande. Na polícia a gente fala capivara é longa. E eu espero que a Justiça não se omita. Faça o seu papel e ponha todos na cadeia. Todos, sem exceção. Nós não podemos permitir que esse crime... E para finalizar, senhor presidente, que essa CPI também seja aberta aqui na Câmara dos Deputados, para que a gente possa dar nome aos bois e colocar atrás das grades aquele que nunca deveria ter saído. E aí, o que você achou do vídeo? Uai, seu app de vídeos curtos.